Shalom, queridos, tudo bom? Nós vamos estar começando aí nossa aula de Teologia Sistemática 5. Ela trata do assunto de escatologia, que é um assunto bem legal para nós pensarmos, para nós falarmos a respeito dele, porque é um assunto bem discutido nos nossos dias, porque todos nós queremos saber, né, o futuro, o que vai acontecer amanhã. Temos muitas dúvidas e às vezes quando lemos o livro de Apocalipse, ficamos às vezes com mais dúvidas ainda, porque não entendemos aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo falado. E hoje, né, durante esse curso que nós estaremos fazendo nossa disciplina, nós estaremos tentando dirimir algumas dúvidas, porque é claro, né, não adianta, nós não iremos conseguir sanar todas as questões escatológicas no curso, né? Por isso que se discute elas até o dia de hoje. Mas vamos dar todo o entendimento, as teorias, tudo que existe a respeito desse fato, tá? Dessa disciplina, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para nós aprendermos. Nós vamos estar estudando juntos. Eu vou simplesmente direcionar você ao caminho e você vai trilhar, né, o caminho que vai ser dado a você. Mas há uma necessidade sempre de você buscar este conhecimento, tá bom? Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Jorge Filho. Eu vou abrir aqui um slide com a câmera. Isso, aí você vê aí a Teologia Sistemática 5, né, você está na turma 9 e está o meu nome e o meu e-mail. Então, quando você estiver passando o trabalho, você vai estar passando o trabalho para este e-mail que está aí na sua tela, tá bom? Tá aí embaixo, né? Tá aqui, né? Aqui assim. Isso. Tá bem aqui assim. Você anota esse e-mail, né? prjorgefilho3@gmail.com. Ali você vai estar mandando os trabalhos que eu vou estar direcionando a você. Fique tranquilo, nada muito complicado, muito, né? Muito complicado. Aqueles que já me conhecem sabem que eu não sou tão mal assim, né? Só um pouquinho, tá? Mas vamos estar tentando falar a respeito deste conhecimento todo aí que é a teologia sistemática assim. Tá bom, queridos? Eu já passei algum material para vocês, alguns livros, teologia, livros específicos sobre escatologia, para que você possa ter aí na sua mão uma biblioteca, né? Mesmo que seja digital, para que você tenha esses livros em suas mãos, para que você possa consultar quando for necessário, tá bom? Vamos continuar? Vamos aí para a nossa aula. Vamos no o nosso slide propriamente dito, da nossa aula em si. Ver se eu consigo aqui ligar um negócio. Opa! Não, peraí, é aqui que eu tenho que estar. Isso. Então, nós vamos apresentar nessa disciplina as 3 escolas escatológicas mais conhecidas, ok? A gente não consegue estudar tudo a fundo, todas as escolas, todos os pensamentos escatológicos que existem, mas nós vamos tratar das 3 mais conhecidas, que são a pré-milenar, pós-milenar e a milenar, ok? E como também estaremos falando sobre as questões de arrebatamento, tribulação e algumas outras coisas, tá? Essas 3 escolas são as mais conhecidas e nós vamos estar tratando a respeito disso. Mas é óbvio, para que nós possamos falar a respeito disso, nós temos que tratar do assunto hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte, na realidade, de interpretar a palavra de Deus. E a hermenêutica e a escatologia, elas andam juntas. Porque não tem como você fazer um estudo escatológico sem conseguir dominar a hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Então, vamos ler aí no slide. Tá? Então, sendo a hermenêutica a responsável pelo estudo das regras de interpretação bíblica, não seria possível deixá-la de fora de um trabalho como este, com certeza. Já que a escatologia trabalha em meio a muitas profecias e passagens de difícil compreensão. Por isso, precisamos conhecer os 2 principais métodos de interpretação para que tenhamos um caminho coerente nas Escrituras. E, acima de tudo,
não a deturpemos para provar teorias infundadas. Então, queridos, nós temos que entender que a palavra do Senhor é muito interessante quando a gente está no colégio, está estudando, né? Na escola secular, normalmente, e lá nos nossos trabalhos de português, literatura, o professor ou a professora chega até nós, né? E diz assim, o que o autor quis dizer com essas palavras? E o autor quis dizer aquilo que ele realmente falou, não aquilo que eu imagino, tá? Que ele disse. Mas para que entendamos exatamente aquilo que o autor quis dizer, é necessário entendermos todas as palavras, entendermos os conceitos que elas trazem para a gente no seu momento histórico. Então, tudo isso é importante, ok? E nesse caso, o autor quem é? É Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está falando, né, para aquele povo específico, porque a carta, a Bíblia, é óbvio, ela é especial porque ela é viva e eficaz, ela é viva e traz para a gente uma contemporaneidade que não para. Tá? A mensagem que foi escrita e foi declarada 2000 anos atrás, ou até antes, há 4000 anos atrás, ela ainda fala conosco hoje, ainda transforma hoje. Ela foi escrita, é óbvio, para grupos específicos, para pessoas específicas, mas mesmo assim ela continua falando conosco hoje. Mas para que entendamos na sua totalidade, temos que entender quem estava recebendo essa palavra, quem estava, qual era a cultura daquele povo, porque ela foi escrita por Deus, porém passou pela mente humana, tá? Passou pelo coração de pessoas, passou pela mente de pessoas, e essas pessoas estavam aculturadas no seu tempo, na sua história, no seu momento. Então, é importante entendermos este tempo. Essa pessoa, onde ela estava, o que ela estava fazendo, né, para quem que ela estava escrevendo, para que possamos entender com exatidão aquilo que a palavra do Senhor tem para nós, ok? Deu para entender, né? Não vamos continuar aí nessa questão. Então nós temos aí o alegorismo e o literalismo. São hoje os métodos mais utilizados, sendo que o primeiro vem ganhando mais espaço entre os teólogos. Espaço este antes dominado quase em totalidade pelo modo literal. É bem interessante nós pararmos e pensarmos esses dois sistemas, o alegorismo e o literarismo. O literal, ele trabalha daquilo que realmente está escrito, ok? E o alegorismo trata de algo, o que está por trás daquilo que o autor escreveu. Mais ou menos dessa forma, tá? E nós temos que trabalhar com esses dois meios de pensamento, nós temos que trabalhar com essas duas visões, com essas duas formas de interpretação, para que possamos realmente entendermos o texto bíblico. Mas é óbvio, queridos, que nós não podemos alegorizar tudo, tá? Não podemos alegorizar tudo. A primeira questão é literal. Nós vamos ver, vamos mais à frente para você entender. Olha só, o alegorismo, ele tem suas raízes no platonismo e no alegorismo judaico. Dois de seus defensores são Orígenes, né, um escritor, teólogo, professor, Clemente de Alexandria, que fazia parte da escola de Alexandria. Então, isso há muito tempo atrás, na nossa época aí, 1800, entre 100 e 300, tá? Esses dois estão nessa época aí. Então, Orígenes defendia que a interpretação era dividida em três aspectos literais. Três aspectos: o literal, que é o nível do corpo, o moral, é o nível da alma, e o alegórico, que é o nível do espírito, tá? Porém, nós temos uma outra questão. Clemente, deixa eu sair aqui da frente. Clemente, por outro lado, ele defendia 5 pontos a serem usados para a interpretação de um texto: o histórico, o doutrinário, o profético, o filosófico e o místico. Agostinho de Hipona, né,
grande conhecido nosso, um teólogo grande conhecido, ele reformulou os sentidos do alegorismo e o transformou em 4. O sentido literal, o que o texto realmente quer dizer; o sentido moral, uma visão do texto que retrate o ensinamento sobre conduta; o sentido alegórico, como crer e em quem crer e de que maneira; o sentido analógico, o que o texto promete ou representa para o futuro. Então, nós temos, dentro dessa olhada de Agostinho, nós temos uma formulação mais competente ou mais próxima daquilo que realmente seja o ideal da interpretação bíblica, ok? Entender que existe o literal, que o texto realmente quer dizer, tá? O que está escrito ali, ok? Como se alguém estivesse falando assim, Jorge, sente, se sente. O texto está falando o quê? Para que eu me sente, tá? Então, se eu receber uma carta dizendo algo assim, e eis que fulano de tal disse para Jorge se assentar. Então, o que a carta estava dizendo? Para eu me assentar. E isso não tem uma visão, porque realmente o texto está querendo dizer, não tem outra coisa por trás disso, a não ser a ordem de eu me sentar, tá? Então, a forma que Agostinho coloca é a melhor forma possível. A gente vai desenrolar isso mais à frente para que você possa entender com mais nitidez isso que nós temos que entender com relação à hermenêutica, tá? Então, assim, vemos que Agostinho, ao ler um texto, tinha consciência do seu sentido literal, tá? É óbvio. Mas empregava outros mecanismos para que o texto dissesse mais que o que estava escrito. Não, na realidade, mais do que estava escrito, mas é a questão da compreensão total daquilo que estava sendo falado. Eu gosto de pegar um texto bem interessante para nós falarmos a respeito disso, sobre essa questão dessa forma de interpretar. Pegue a sua Bíblia rapidinho aí comigo, tá? Deixa eu trocar de câmera, aqui agora para ficar mais fácil para você me olhar frente a frente. Isso, tá? Então, pega lá em Gênesis, capítulo 11. Pega para mim, por favor. Pega junto comigo. O que acontece? Essa é uma passagem bem interessante. Eu vou botar aqui em cima da mesa, tá? Tá uma Bíblia grande, um pouquinho pesada. Mas vamos lá. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 1 do capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui. Eles tinham acabado de passar por um fenômeno, um cataclisma universal, né, que acometeu toda a terra. Alguns vão dizer que não, que foi algo local, mas não vamos aqui parar para discutir isso. Mas vamos entender que naquele momento a terra não tinha toda a rugosidade que existe hoje. Quando eu falo rugosidade, os montes que nós temos hoje, todos esses montes, essas rugosidades, elas foram aparecendo no decorrer da história com relação à formação tectônica da terra. A terra ela vai se mexendo, se movendo, e rugas acontecem na crosta terrestre e formam essas montanhas, né? Como se fosse uma camisa. Quando eu aperto ela aqui, olha, ela está formando rugas, não está? Então, essas rugas são as cordilheiras, são as montanhas que nós vemos. Ela antes era lisinha, tá? Era lisinha. Mas aí foi começando a ter movimentos tectônicos e começou a montar as rugas. E por isso nós temos tantos montes altos hoje. E quando nós vemos aí na época de Gênesis, nesse instante aí,
na terra não tinha essas rugosidades. Por isso os montes que existiam naquela época não eram montes tão imensos como nós temos Himalaia e tantos outros aí, ok? Mas vamos lá, vamos pegar o que o texto está querendo dizer. E aconteceu, né? Vamos lá, vamos por parte. A primeira coisa, o povo tinha acabado de passar por esse momento, o dilúvio veio e destruiu a humanidade que existia, tá? A não ser Noé e seus filhos, sua esposa, suas noras, né? Estava ali. Então, aquela família de Noé, todos nós sabemos. E ali começou novamente a civilização. Mas chegou um determinado momento que essa civilização, ela decidiu, Deus deu a ordem, crescer e se espalhar pela terra, não é para se espalhar pela terra, mas eles decidiram ficar juntos, ficarem unidos, ficarem em um só local. E eles vão fazer uma torre. E a ideia dessa torre era que se Deus, né, se Deus ele manda um dilúvio, eu me escondo no topo da torre e Deus pode mandar o dilúvio que for, que eu vou ficar salvo lá. Então eu posso desobedecer a Deus, eu posso fazer da forma que eu quiser, tá? Da forma que eu quiser, e Deus nunca vai me alcançar, né? A vingança, o cataclisma, o castigo de Deus nunca vai me alcançar. Então está dentro dessa ótica. A palavra Babel, né? Que nós sabemos aí que essa torre essa cidade se chamava Babel. Babel, para muitos, é como se fosse confusão, mas a interpretação correta da palavra Babel não é confusão, é portal de Deus, tá? É um portal de Deus. Aí você pode dizer, poxa, então eles estão criando uma porta para Deus? Vamos lá, vamos entender. Deus é soberano. Deus ele está em todos os locais, certo? Mas se eu crio uma porta para Deus, eu estou limitando Deus a passar por aquela porta. E uma porta, ela não é somente um portal, tá? Ela tem um portão. E eu posso trancar esse portão para impedir que Deus passe. Então, Babel é um portão para impedir Deus de passar. Ok? Então, essa na realidade, o conceito da palavra Babel, né? Que é portal de Deus, Babel, tá? Então ele começa a fazer essa torre de formas interessantes. Então ele começa a dizer lá, façamos o quê? Tijolos e queimemo-los bem. Queridos, o tijolo, né? O tijolo, eu creio que talvez você saiba, mas vamos lá, se você não souber, nós temos as olarias. A olaria é um forno grande, tá? Você tem um forno grandão, onde ali vão ser cozidos, ou seja, vão ser secos, né, os tijolos. Então o tijolo, né, pega o barro, coloca numa forma e pega aquele tijolo, depois de eles formados, ele pega aquele tijolo e joga dentro da olaria, joga dentro lá na olaria, dentro desse forno, para que ele seque. O construtor de tijolo ele vai fazer centenas de tijolos, coloca dentro de prateleiras, né, algumas coisas, né, para colocar os tijolos e enfia o tijolo lá dentro do túnel do forno, ok? E ele vai colocando várias quantidades de tijolos e acende aquele forno numa temperatura altíssima. E chega em determinado momento, o tijolo ele tem um tempo para secar, tá? Tem um tempo. E o construtor ele vai começando a tirar os tijolos ao ponto de que eles vão secando, vai tirando os tijolos. Mas chega um momento que ele não consegue entrar mais dentro do forno. Tá? Tem um momento que ele não consegue mais entrar, porque o calor é muito grande, o calor é muito intenso e vão ficar sempre tijolos lá no fundo. Tá? Vão ficar sempre tijolos lá no fundo. E isso vai durante todo o dia acontecendo. Tá? E no final do dia, quando o forno ele vai começando a esfriar, aí sim ele tem condições de ir lá no fundo do forno e retirar aqueles primeiros tijolos que foram colocados, mas que ficou o dia inteiro queimando lá naquele forno. Tá? Esse tijolo hoje, né, para quem aí está na
na construção, conhece como tijolo requeimado, tá? Tijolo requeimado. O tijolo requeimado ele tem uma característica bem diferente daquele tijolo cozido normalmente. O tijolo que foi cozido normalmente, se ele bater no chão, ele quebra. Tá? Se ele bater no chão, ele quebra. Mas ele consegue manter a forma que o construtor fez. Tá? Então ele tem um tamanho certinho e aquele tamanho ficou, tá? Porque ele foi cozido normalmente. O tijolo requeimado ele tem uma outra característica. Ele é extremamente rígido, ele é bem duro, tá? Se ele bater no chão ele não vai quebrar, tá? Ele vai bater como se fosse uma pedra, ele vai ficar dessa forma. E ele tem uma outra característica, ele é torto, ele perdeu a sua forma. Então o construtor ele fez lá ele de uma forma, mas como ele queimou muito, ele encolheu, ele entortou. Ele tem essas características, ele não conseguiu manter a forma do Criador, a forma que o Criador fez, né? Ele torce, né? E fica extremamente rígido, tá? Extremamente rígido. Então, captou aí? Captou? Então, o tijolo requeimado, você captou? E ele diz lá, além do tijolo requeimado, ele vai usar o quê? Tijolo, né? Queimados ou requeimados, que amamos bem, e folha de tijolo por pedra e betume por cal. Então, antigamente as construções utilizavam pedras normais, tá? Pedras que se tiravam da natureza, pedras, e betume, tá? E cal. Então você colocava aquela fileira de pedras, colocava cal ali, né? Fazia uma massa de cal. Cal é gesso, tá? Que nós conhecemos hoje como gesso. Então fazia aquela massa de gesso, né? De cal, e assentava as pedras, botava outra camada e ia embora, tá? Ia levantando a construção. Mas o que ele mudou? Ele tirou as pedras, colocou tijolo, tirou o cal e colocou betume. Quando nós ouvimos falar pedra, aí vem agora nós vimos literalmente o que ele fez. Literalmente. Agora nós vamos entender aquilo que está por trás dessa fala, aquilo que está por trás dela. Queridos, uma construção era feita de pedra. Quando nós ouvimos falar pedra, nós entendemos quem? Quem que está falando? Jesus. Ok. O betume ele tem uma outra característica também, né? Que nós poderíamos dizer que betume, a arca do Senhor, a arca da aliança, era betumada por fora e por dentro. Então esses detalhes, quando são colocados na Bíblia, ela tem um porquê daquilo ali, tá? Quando tem detalhes, então quando uma palavra é colocada, existe um porquê daquela palavra colocada ali. Não foram palavras lançadas ao vento. A arca do Senhor, né, a arca de Noé, ela tinha essa característica, ela era betumada por dentro e por fora. Nós temos um outro exemplo, aquele cestinho que carregava Moisés, também era betumado por dentro e por fora. Então o betume, o que impedia a água de entrar? Era a arca? Não, era o betume que estava ali na parede daquela arca. O que impedia da água entrar no cestinho de Moisés? Era o cesto? A água entrar no cesto, né? Era o cesto em si? Não, mas era o betume que estava em volta do cesto. Então o betume ele tem uma característica de salvação. Então pedra, Jesus, betume, salvação, ok? Então Jesus traz a salvação. Então Jesus e salvação trabalham juntos para edificar, para fazer uma edificação, tranquilo? Mas eles trocaram tijolo por pedra, ou seja, tiraram o tijolo, tiraram a pedra, tá? E quem era a pedra? Exatamente, Jesus. E botaram tijolos. Tijolos foi criado pela mão de Deus ou do homem? Do homem. Mas esse tijolo não era um tijolo qualquer. Era um tijolo extremamente duro, mas torto. Fora da forma. Fora da forma. Então, homens com ideias fora da forma. Fora da doutrina. Fora da disciplina. Fora daquilo que Deus estabeleceu. E eles tiraram, tá? Tiraram
o cal, o gesso, tá? E colocaram o que? O betume, dizendo que eu, como homem, eu vou realizar a minha própria salvação. Então, quando nós... por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender o contexto dessa questão da hermenêutica, dentro daquilo que Agostinho falou, tá? De que o texto ele fala algo, mas ele tem um sentido também espiritual, tem um sentido moral, tem um sentido doutrinário, e é isso que a hermenêutica também trata quando nós vamos estar dissecando ou interpretando o texto bíblico, tá bom? Ok? Deu para entender? Show! Você é uma pessoa inteligente, com certeza entendeu facilmente, tá? Deixa eu voltar aqui. Show! Voltei, deixa eu trocar agora de slide. Vou trocar aqui, senão não funciona. Ok. Então, para definirmos o alegorismo, podemos dizer que ele é um método, este método é aquele que, em lugar de reconhecer o texto como naturalmente se apresenta, perverte-o dando um sentido secundário, anulando a intenção primária do escritor. Um exemplo desse tipo de interpretação está em Apocalipse 20, quando João fala a respeito de um período de 1000 anos em que a teocracia seria instituída e o próprio Jesus reinaria sobre a terra. Então, o texto ele diz isso, tá? O texto ele diz isso. Apocalipse 20, vamos abrir para nós vermos o que está dizendo. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 20, tá? Deixa eu ver exatamente qual versículo que está começando a falar a respeito disso. Deixa eu ver. Você já achou aí? Eu não achei ainda não. Não, já estou no 21. Tá certo. Tá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1000 anos. Tá? Então, nós temos que pegar algumas coisas, algumas questões aí. Nesse texto está falando que antes de começar os 1000 anos, o que aconteceu? Satanás foi amarrado, tá? E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações até que os 1000 anos acabem. Então, Satanás, né, nesse caso aí, Satanás e seus demônios seriam presos e ficariam presos por quanto tempo? 1000 anos. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos e assentar-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra do Senhor, e que não abriram testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não abandonaram e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, viveram e reinaram, tá? Então, esse texto está falando de um reino, tá? Onde pessoas, junto com Cristo, viveriam. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, nós vemos aqui um grupo que estava reinando junto com Jesus Cristo, ok? E um outro grupo que não viveu. Calma que a gente vai ver isso tudo aí. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, quanto tempo? 1000 anos. Então, reinarão com eles 1000 anos, tá? Então, esse texto, se eu estou lendo de uma forma alegórica, eu posso dizer muitas coisas a respeito desses 1000 anos, tá? Eu posso falar muitas coisas, como, infelizmente, os alegoristas, eles falam, tá? Então, o que acontece?
esses aí, né, diz que esse tempo, né, da alegoria, né, os alegoristas ou espiritualizadores de textos dizem que esse período está sendo cumprido agora pela igreja. E os 1000 anos não são literais, não são 1000 anos, mas sim espirituais. Mas aí, se nós formos parar para analisar algumas questões nesse texto, nós vemos outras coisas acontecendo, tá? Nós vemos outras coisas acontecendo. E quais são? Você realmente está reinando? Você realmente está reinando? Ou existe um reino por aí diferente daquele que você está vivendo? Quando o texto fala que Satanás está preso, ele está preso para não atormentar. Eu pergunto, você está sendo atormentado por Satanás e seus demônios? Algumas coisas nós temos que começar a analisar segundo o texto, porque o texto fala de coisas literais. Nós não podemos espiritualizar aquilo que está sendo escrito, ok? Mas vamos seguir o barco para que a gente consiga entender aquilo realmente que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, grandes perigos rodam a alegorização, já que ela não interpreta as escrituras, mas dá um novo sentido a ela, baseados na imaginação do intérprete. Sendo que, como diz a regra fundamental da hermenêutica, a Bíblia deve explicar-se a si mesma. Então, a Bíblia fala o que ela realmente quis dizer. E ela se auto-explica. Não precisa de ninguém para explicar a Bíblia se auto-explica. Tá? Isso é um fato muito importante. Deixa eu sair da frente de novo. Por muitos motivos, a interpretação das Escrituras, por alegorização, deve ser rejeitada. Tá? Deve ser rejeitada, por muitos motivos. No entanto, é importante que fique claro que em um sermão usa-se de alegorias para trazer um ensino à igreja dentro de um texto que às vezes foge do seu sentido literal. Porém, isso é permitido, é óbvio, tá? Pois se trata apenas de aplicação de conceitos contidos no texto em uso. O que não se permite é estabelecer doutrinas baseadas em textos alegorizados, como o exemplo acima, né, citado, que perverte o ensino bíblico como uma interpretação mística de um texto que não pode ser compreendido de outra maneira senão literalmente. Tá? É importante ressaltar que o método alegórico se trata de um sistema usado para interpretar a Bíblia e nada tem a ver com as alegorias existentes nas Escrituras. Ok? Isso aí tem que ficar claro para nós, tá? Para a gente. Deixa eu trocar aqui. Agora vamos falar sobre o literarismo. Também conhecido como método histórico-gramatical, literalismo difere do alegorismo por interpretar as palavras e frases de uma maneira natural, como elas se apresentam. Então, o Dr. J.D. Pentecost define o método literal da seguinte maneira. Tá? Ele fala assim, que o método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico exato que teria no seu uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito oral ou conceitual. Então, de forma geral, a primeira coisa que nós temos que fazer quando pegamos um texto bíblico é lermos aquilo que ele realmente está querendo dizer, e não aquilo que eu acho que ele está querendo dizer. Tá bom? Então nós não podemos... Opa, deixa eu voltar aqui. Nós não podemos fazer dessa forma, tá? Com certeza, este é o único método que satisfaz as exigências bíblicas, no sentido de trazer uma interpretação equilibrada e dentro de um contexto correto. Ou seja, ele não modifica a ideia inicial, tá? Não modifica a ideia inicial que o autor procurou transmitir, mas a explica de maneira coerente. Então, queridos, entenda, quando nós lemos lá Gênesis 11, 1, de forma alguma a interpretação que eu dei, ele fugiu daquilo que o texto realmente está querendo dizer. Então, o texto diz o quê? Diz que eles fizeram uma torre, tá? Usaram tijolos queimados e betume para levantar aquela torre. Então, o literarismo, ele declara isso, tá? Mas é claro que nós temos algumas outras ferramentas de interpretação para que possamos
fazer essa amplitude, ampliar mais esses conceitos. Mas para isso nós temos que entender bem cada palavra que está sendo dita ali, cada coisa que está sendo falada, tá? Mas eu não posso dizer que aquela torre era uma torre espiritual, não era uma torre real, tá? Era uma torre real. Eram situações reais que estavam acontecendo, tá? Aquela torre ela não tinha a altura que ele estava querendo, né? Era somente uma ideologia, tá? Era hipotético. Não, o texto está dizendo o que realmente foi dito, ok? O que realmente ele está ali falando. Então isso tem que ficar claro para a gente, para que a gente possa interpretar a palavra da forma que a Bíblia, da forma que ela realmente está dizendo para a gente, ok? Então a Bíblia foi elaborada por Deus para que o homem conhecesse seus propósitos e mandamentos. Portanto, não permitiria que esse mesmo homem interpretasse seus ensinos literais, dando a eles um novo sentido. Portanto, Deus espera que suas palavras sejam entendidas da maneira que ele as disse, tá? Do jeito que ele falou. Então, ele escreveu de um jeito, houve as pontuações certas, né? As exclamações, né? As questões literárias foram satisfeitas, então ele está escrito ali da forma que foi escrito. Ok? Tá? Não da forma que eu acho que deveria ser escrito. Ok? A ideia que está sendo dada ali é a ideia que Deus tem para o homem. Ok? É certo que temos linguagens figuradas, simbólicas e alegorias nos textos bíblicos. Claro, isso é fato, tá? Isso é fato nós termos isso, ok? É fato nós temos essas questões no texto bíblico. No entanto, o fato deles existirem não obriga ao intérprete a usar outros métodos por trás das parábolas, tipos, figuras e símbolos, se estão verdades literais, sabendo também que não podem ser interpretados ao pé da letra, mas deve-se sempre buscar dentro desse contexto, né, do contexto que está sendo escrito, em passagens paralelas, paralelos que tratam e explicam contida na Bíblia, tá? Compreendendo o correto texto, de forma correta, ok? Nós temos um exemplo claro a respeito disso aí. Deixa eu sair aqui da frente rapidinho. Em João 6, 51 e 58, diz o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Queridos, é óbvio, tá? Se nós pegarmos esse texto e tentarmos interpretá-lo de forma literal, a gente vai virar antropófago, certo? Primeiro, ele está dizendo que Jesus Cristo é um pão, tá? Antigamente, não era tanto, eu não sou tão velho assim, mas algum tempo atrás, um homem, quando era bonito, era chamado de pão, tá? Então, Jesus Cristo aqui está falando, eu sou o pão. Jesus Cristo podia se achar bonito, mas ele não era. Isaías mesmo fala isso. Ele não tinha formosura alguma, tá? Mas ele diz, eu sou o pão. Mas não era um pão qualquer, era um pão vivo. Você consegue parar e imaginar o que é um pão vivo? Tá? Não tem, literalmente, não tem como eu imaginar isso. Um pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizer, se alguém dele comer, tá? Ou seja, comer de quem? Comer quem? Comer Jesus Cristo. Viverá o quê? Eternamente. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, olha só, Deus querendo que você seja antropófago. A carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, então além de antropófago, você vai ser vampiro.
e não tendes vidas em vós mesmos. Queridos, se nós não alegorizarmos isso, isso é uma alegoria. Tá? Isso são símbolos, são figuras que o escritor está usando, aqui no caso João, ele está usando para falar algumas coisas a respeito de Jesus Cristo, ok? Claro, palavras do próprio Jesus Cristo que João transcreve aqui. Mas é fato, né? É fato que essa forma de escrever, ela vem, né, mostrando uma forma alegórica. É óbvio que Jesus não é uma videira, um pão. Nem também ele gostaria que literalmente a sua carne fosse comida. No entanto, o que os textos expressam é de fato a comunhão. A ligação de um homem precisa ter com Cristo. Mesmo sendo uma alegoria, o texto traz uma verdade literal. A verdade é literal, dentro de uma alegoria. E absoluta, que não aceita outra interpretação senão o que o texto sugere. Então o texto, literalmente, ele quer dizer alguma coisa. Ok? Mas está baseado em uma alegoria. Tá bom? Creio que você tenha entendido, né? Creio que você entendeu. Em nome de Jesus. Muitos mandamentos e advertências de Deus para o seu povo necessitam de que fossem passados a eles, seja pelo profeta, juiz ou sacerdote. Isso fazia com que este interpretasse as palavras de Deus para então serem transmitidas. Quando essas mensagens eram escritas pelos receptores, também careciam de intérprete para que o ensino fosse totalmente entendido. Mas qual é o método, qual método é usado para essa interpretação? Quando Deus falava, suas palavras eram entendidas literalmente? Sim ou não? A resposta é sim, é óbvio. Porque Deus falava exatamente o que o povo tinha que entender. Tá? O método usado pelos judeus para interpretar todos os oráculos do Senhor era o literal. Tem os 10 mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não isso, aquilo. Então vai indo, obedeça pai e mãe. Então, se nós formos tentar alegorizar isso aí, a gente vai dar com burros nada vai funcionar, ok? Não só Jesus, mas também os discípulos sempre interpretaram os livros do Antigo Testamento de maneira literal. Jesus, em Mateus 12:17, ao mencionar a si mesmo, disse que nele se cumpria a profecia de Isaías, que está em Isaías 42:1-4. Ou seja, o que diz o profeta? Jesus interpretou literal, não alegorizando o seu sentido. Outro versículo, vamos ver para a gente entender qual é? É claro que você já sabe, mas não custa nada, né? Nós pararmos aqui para lermos, né? Você tem tempo, não tá? Tá com tempo aí, eu estou com tempo aqui, né? A gente vai ler. Hoje é muito difícil termos tempo, né? Muita coisa é consumida da gente. Mas vamos lá, vamos devagar. Estou até pegando a Bíblia em papel. Deixa eu me colocar aqui para ficar mais bonitinho, você me ver, né? Eu sou um cara bonito, careca, barbudo, lindão. Então vamos pegar aqui. Devagar. Show, achei. Eis aqui o meu servo. Então, servo com letra maiúscula. A quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, nesse versículo, ele está falando exatamente daquele instante ali em que houve o batismo de Jesus Cristo, não é? Eis aqui o meu servo, a quem sustento, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? E pus o meu espírito sobre ele. O espírito não veio sobre uma pomba sobre Jesus Cristo? Pois é. E ele veio trazer o quê? Juízo, produzirá juízo entre os gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina.
Tá? Então está falando exatamente sobre o que Jesus Cristo declara lá em Mateus 12:17, ok? Então nós vemos aí o que o profeta disse. Jesus interpretou como literal, não alegorizou. Tá? Então, alegorizou o seu sentido. Outro versículo interessante que mostra a interpretação literal está em Lucas 18:31, tá? Diz aí, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, ok? Então, deu para entender essa forma de interpretação? Então, nós vamos trabalhar a interpretação escatológica de Apocalipse, né? Com relação àquilo que realmente está sendo escrito, não espiritualizando aquela fala, mas o que realmente ela está falando, ok? Então vamos partir para outros momentos, outros instantes aí do aprendizado da palavra, que para a gente ir adiante. Então nós vamos começar agora a falar sobre dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma palavra grandona, né? Se você quiser brincar de forca, você pode usar essa palavra. E as suas alianças. Então é de suma importância ao nos determos em breve momento no estudo das dispensações. É importante para que nós entendamos o caminho das coisas. As dispensações, já que estas está ligada fortemente à escatologia. Okay? A escatologia, é claro, que é o estudo das últimas coisas, ok? Mas essas coisas estão ligadas às promessas. E toda dispensação tem promessas, tá? E a gente tem que entender cada uma delas para entender o desenrolar no futuro de tudo aquilo que Deus tem para nós. Algumas coisas que nós temos que entender, hoje nós temos ainda uma vantagem com relação aos primeiros cristãos, e muitas coisas daquilo que foi declarado já aconteceram. Outras, claro, óbvio, já estão por acontecer, mas outras já aconteceram. E nós estamos no momento especial das Escrituras, tá bom? Então, os pactos realizados por Deus durante determinado tempo da história permanecem até hoje, e as promessas inclusas nesses pactos esperam cumprimento total. Então, nós temos lá pactos que Deus estabeleceu. Deus é eterno, e seus pactos também o são. Em sendo assim, Deus, quando Ele coloca lá as suas promessas, elas vão se cumprir. Nesse caso, algumas promessas, elas são circunstanciais, ou seja, depende de algumas situações. Tá? Se fizeres isso, acontecerá isso. Se fizeres aquilo outro, acontecerá aquilo outro. Então, são circunstanciais. Tá? Mas essas promessas das alianças, elas são promessas sem circunstâncias. Então Deus diz que vai acontecer, ok? E Deus não mente, tá? Deus não mente. Entendido? Então nós temos, a gente vai entender, vamos ver aí um pouquinho dessas questões aí das dispensações. Deixa eu sair aqui, que realmente é muita coisa para nós vermos. Então nós temos aí as dispensações, tá dando para você ler? Tá, né? Então nós temos aí as dispensações, são 7, tá? Então temos dispensações da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça ou da igreja e milenial ou milenal, tá? Milenial, se você quiser escrever aí, se você, não sei se vai tirar cópia disso aí, mandar slide, então você milenial ou milenal. Tá? Falando a respeito de tirar cópias, deixa eu voltar aqui a câmera. Eu coloquei livros lá, tá? Coloquei livros lá para você ler, mas se você quiser a apostila de onde que eu estou tirando tudo isso, né? Tem uma apostila que são quase 120 páginas, seria importante você ter essa apostila, tá? Porque é um resumo, né? Desses livros que eu passei para você, então está tudo resumido ali, e seria interessante, né? Depois você fala comigo para adquirir essa apostila, tá bom? Deixa eu voltar aqui ao slide. Então nós temos lá as dispensações, nós temos da inocência, então ela está linkada aonde? São as alianças das dispensações. Então nós temos dispensações
no meu canto aqui esquerdo, tá? Não sei se é no seu canto direito, né? Esquerdo também, né? Que você vai ver do jeito que eu estou vendo aqui. No seu canto esquerdo, nós temos as dispensações. No meio, as alianças de dispensações, tá? Ali você tem que pegar o texto bíblico e você ler aquilo que Deus estabeleceu como aliança. São as promessas estabelecidas ali, tá? São as promessas que Deus estabeleceu naquela aliança, tá? E nós temos aí o início da aliança, quando ela começou. Então, a inocência na criação, tá? Da consciência na queda do homem. Então, durou 1656 anos. Então, do governo humano, no fim do dilúvio, durou cerca de 415 anos. Patriarcal, foi na chamada de Abraão, durou cerca de 430 anos. Da lei, tá? Aí nós temos as promessas, né? Está ali a aliança mosaica, palestina e davídica. Então, nesse período da lei, nós temos essas três alianças acontecendo: a mosaica, a palestínica e a davídica. Ok? O que aconteceu no final, lá no Sinai, quando Deus dá a lei a Moisés. Então, durou cerca de 1445 anos. Tá? Ok. Não, começou isso não. Começou ali, tá? Naquele momento, ali no Sinai, tá? Em 1445 a.C., perdão. A da graça, né? Que foi a dispensação, a aliança, foi a nova aliança. Na morte vicária, né? Você sabe o que significa vicário, né? Tem gente que não sabe, né? Vicário significa substituto de Cristo na cruz do Calvário, ok? E a milenial, né? Que é na vinda de Jesus Cristo para julgar a terra e estabelecer o seu reino. Eu vou dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta, tá? A gente volta para estar continuando a nossa aula, tá bom?